Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha sogra e cunhada se mudaram para a minha casa enquanto eu estava no funeral do meu marido, alegando que a casa era do filho delas, mas meu marido tomou precauções contra esses abutres. Olá a todos! Um ano depois de me formar, conheci Caleb, meu falecido esposo. Acreditem, ele foi o amor da minha vida. Quando nos conhecemos, ele tinha um bom emprego em uma grande empresa, enquanto eu procurava trabalho como recém-formada. Vindo de uma família tóxica e temendo o comprometimento, Caleb e eu namoramos por mais de 3 anos antes de decidirmos dar o próximo passo. Naquela época eu já tinha um bom emprego e estabilidade financeira. Conto tudo isso para que entendam melhor a minha história. Antes de nos casarmos, vi a mãe e a irmã de Caleb algumas vezes em jantares e reuniões familiares, nas quais eu o acompanhava. A mãe de Caleb, Susan, é o que chamaria de uma pessoa vaidosa e egocêntrica, sempre vivendo em um mundo de fantasia. Minha cunhada, Sydney, era idêntica a ela. Desde o primeiro dia em que Caleb me apresentou à sua família, senti que não gostavam de mim. Acho que estavam decepcionadas, provavelmente esperavam que Caleb trouxesse alguém mais extrovertido, com um estilo de vida luxuoso como o delas, e não alguém com um estilo mais simples como o meu. Tentei construir um relacionamento com minha futura sogra e me esforcei para impressioná-la, mas nada funcionava, não importava o que eu fizesse. Não sou o tipo de pessoa que se importa em usar marcas caras, prefiro roupas acessíveis. No entanto, para tentar me encaixar, comecei a comprar coisas desnecessárias, o que só prejudicou minhas finanças. Ao ver que isso não funcionava, tentei presenteá-la para ganhar seu favor, mas também foi em vão. Nada do que eu fazia era suficiente. Se eu tentava me vestir ou parecer com elas, riam de mim. Se eu tentava dar presentes, diziam que eram baratos e jogavam no lixo. Chegou um ponto em que simplesmente parei de tentar, pois não aguentava mais. Minha sogra odiava me ver perto de Caleb e tentava nos separar a todo custo. Ela até tentou arranjar Caleb com a filha de uma amiga sua e quando não conseguiu, seu ódio por mim aumentou. Lembro-me vividamente do dia em que Caleb e eu anunciamos nosso noivado. Minha sogra levantou-se furiosa da mesa, gritando com Caleb por escolher uma garota de classe baixa como eu, quando poderia estar com modelos ou mulheres de classe alta que combinassem com seu nível econômico. Ela chegou a dizer a Caleb que não iria ao casamento se ele se casasse comigo, esperando que ele mudasse de ideia. Mas Caleb foi firme, disposto a se casar comigo com ou sem a presença dela. No final, ela parou de fazer birra e aceitou, ou pelo menos foi o que pensei. Olhando para trás, foi ingênuo da minha parte pensar que ao aceitar o casamento, ela também me aceitava. Jamais esquecerei como me humilhou quando perguntei se queria me acompanhar para escolher o vestido de noiva. Que ingênua fui! No dia do nosso casamento, minha sogra e cunhada se recusaram a tirar fotos comigo, deixando claro que não queriam que eu estivesse em nenhuma foto com Caleb. Como se isso não fosse suficiente, durante o brinde me humilharam diante de nossos amigos e familiares, me chamando de interesseira e dizendo que só estava com Caleb por ser pobre e necessitada. Esse dia foi um escândalo? Não, não foi. Eu apenas fiquei lá magoada, me perguntando por que sua mãe e irmã me odiavam tanto, chorando muito. Acredito que me levou anos para aceitar que minha sogra e cunhada nunca me aceitariam como parte da família. Isso ficou evidente ao convidarem apenas Caleb e nosso filho para reuniões familiares, aniversários e outros eventos. Caleb tentou muitas vezes que as coisas funcionassem entre sua família e eu, mas não foi possível. Durante quase 7 anos de casamento, não falei com sua mãe nem com sua irmã. Elas nunca vieram à nossa casa, e eu não ia à casa delas. Se minha sogra queria ver o neto, ligava para Caleb e ele o levava. Foi assim por anos, e todos entendiam o motivo. Há 3 anos, infelizmente, Caleb adoeceu. Sua condição foi tão grave que precisou deixar o emprego. Na época eu ainda trabalhava em meu emprego das 9 às 5, e meu salário sustentava nossa casa. A princípio, pensei que Caleb se recuperaria logo, mas conforme o tempo passava e ele não melhorava, as coisas mudaram. Ele teve que ficar em casa, e passávamos semanas inteiras no hospital, o que esgotou nossas economias. Felizmente Caleb e eu havíamos poupado um pouco de dinheiro, o que realmente nos ajudou nos dias difíceis. O único problema que eu tinha com Caleb era que ele continuava enviando dinheiro para sua mãe e irmã, mesmo quando mal tínhamos o suficiente para nós. Como ele havia financiado seu estilo de vida por tanto tempo, não conseguia parar, e elas não deixavam de perturbá-lo. Acreditem, essas duas ligavam mais para pedir dinheiro do que para saber como estava sua saúde. O mais devastador foi no ano passado, quando vi Caleb definhando dia após dia, antes de falecer, e sua família não o visitou uma única vez, embora soubessem exatamente em qual hospital ele estava. Nunca foram vê-lo. Tudo o que lhes importava era dinheiro para unhas, aluguel, roupas de marca, jantares e outros gastos desnecessários para manter sua imagem.
No dia em que Caleb faleceu no hospital, foi a primeira vez que falei com minha sogra em anos. Quando informei que Caleb havia falecido naquela manhã, a única coisa que ela disse foi: "Nossa, que triste." Embora nunca tivéssemos nos dado bem, ao menos esperava que ela ou minha cunhada viessem ao hospital naquele dia. Mas adivinhem? Não, elas não apareceram naquele dia, nem naquela semana. Nem se deram ao trabalho de aparecer. A única vez que vi minha sogra e cunhada foi há 2 semanas, quando eu estava ocupada organizando o funeral, uma semana após a morte de Caleb. Mudei-me para a casa da minha irmã porque não conseguia ficar em nossa casa, tudo me lembrava dele. Eu estava emocionalmente devastada. Durante esse tempo, liguei várias vezes para minha sogra e cunhada, mas não atenderam nem retornaram minhas ligações. Cheguei a enviar mensagens, mas fui ignorada. Queria começar os preparativos do enterro e esperava falar com ela sobre alguns assuntos. Quando não responderam, decidi seguir em frente por conta própria. Há 2 semanas, minha sogra e cunhada finalmente apareceram em casa ao saber que o funeral de Caleb seria em poucos dias. Chegaram e causaram um verdadeiro escândalo na frente da minha família e amigos. Estavam furiosas porque eu havia começado os preparativos sem elas, dizendo que eu, como esposa de Caleb, não tinha direito de organizar o funeral enquanto elas estivessem presentes. Ouvir isso me enfureceu. Quando perguntei por que não haviam respondido às minhas ligações nem aparecido após a morte de Caleb, elas me olharam e disseram: "Ah, estávamos de férias e acabamos de voltar quando você ligou." Fiquei furiosa, mas graças a Deus, não fiz uma cena. E como se não bastasse, ainda tiveram o descaramento de exigir mudanças nos arranjos que já haviam sido feitos. Quando disse que não faria mudanças, começaram a gritar comigo, me chamando de tudo e me acusando de apressar o funeral para ficar com o dinheiro de Caleb. Quase gritei: "Que dinheiro?" Ninguém sabia como sobrevivíamos naquela casa, especialmente com as despesas médicas de Caleb. Tive que reduzir nosso orçamento várias vezes para que Caleb pudesse continuar enviando dinheiro para a família. Sacrifiquei tantas coisas para que os últimos dias de Caleb fossem o mais feliz possível. Embora sua família e eu não nos dessemos bem, sabia que ele os amava e não queria tirar isso dele. Ainda me desconcerta pensar que mãe e irmã, em sã consciência, exigiriam mudanças depois que 70% dos preparativos para o funeral já estavam prontos, afirmando que Caleb gostaria disto ou daquilo. Se eu disser que não me senti envergonhada naquele dia, estarei mentindo. Inclusive, tive que mandar meu filho para a casa da minha irmã, pois o ambiente se tornou tóxico. O problema agora é que o enterro de Caleb é daqui a 3 dias. Embora eu tenha tentado me manter centrada, não consigo afastar a dor de tudo que disseram sua mãe e sua irmã. Sou realmente egoísta ou egocêntrica por me recusar a fazer mudanças nos preparativos que organizei cuidadosamente nas últimas semanas? Não consigo parar de me perguntar se Caleb estaria decepcionado com minha decisão. Por favor, adoraria ouvir seus comentários e sugestões, pois realmente não tenho mais ninguém a quem recorrer. Obrigada a todos pelo apoio. Atualização 1. Muito obrigada, li os comentários e eles realmente me tocaram. Desculpem-me por não ter respondido antes, mas quis esperar até depois do enterro. Fico muito feliz por ter ouvido os conselhos de vocês. Honestamente, eu estava me torturando por algo que não valia a pena, já que minha sogra e minha cunhada simplesmente não merecem essa angústia. Ontem no enterro, gostaria que tivessem visto o quanto foram dramáticas. Minha cunhada teve a audácia de vestir um vestido vermelho no enterro do próprio irmão, mas eu nem consegui dizer nada. Sei que talvez eu não devesse dizer isso, mas, sinceramente, gostaria que o enterro tivesse sido da minha sogra, da minha cunhada ou das duas juntas. Sim, sei que soa mal, mas eu as odeio. Não derramaram uma única lágrima, mas ainda assim, fizeram um discurso emotivo sobre o quanto amavam Caleb e como o mundo seria diferente sem ele. Às vezes, me pergunto o que Caleb realmente via nelas. Além da relação de sangue, o que mais ele via? Elas só o usavam, e ele as amava incondicionalmente. Enfim, o motivo desta atualização é por 2 coisas que aconteceram ontem no enterro. Primeiro, por uma razão ridícula, minha sogra e minha cunhada não queriam que eu estivesse lá. Elas tentaram até convencer a segurança para que não me deixassem entrar na igreja para a cerimônia. Quando não aguentei mais o absurdo delas, confrontei minha sogra fora da igreja, e ela afirmou que não queria que eu ficasse perto do caixão de Caleb, porque eu era responsável pela morte dele. Ao ouvir isso, dei um tapa nela. Sim, fiz isso, foi aquele momento em que você age sem pensar, exatamente o que aconteceu. Dei um tapa na minha sogra egoísta e delirante antes mesmo de perceber o que estava fazendo. Sei que Caleb ficaria furioso se estivesse vivo, mas bom, ele não está, e eu esperava por esse momento há muito tempo. Como podem imaginar, isso causou uma cena, e minha sogra e minha cunhada tiveram que ir embora. Elas nem sequer nos acompanharam ao cemitério, e honestamente fiquei contente.
Depois, soube que elas têm andado por aí dizendo às pessoas que suspeitam que eu tive algo a ver com a morte de Caleb, e até afirmam que eu não as deixei visitá-lo enquanto ele estava doente, o que é uma completa mentira. Quando Caleb estava doente, ele implorou várias vezes para que elas o visitassem, mas se recusaram. Houve uma ocasião em que passei o dia inteiro na casa da minha irmã para que elas pudessem vir vê-lo em nossa casa, mas ainda assim não vieram, mesmo quando Caleb lhes assegurou que eu não estava. Agora podem entender por que fiquei tão irritada. Não ia permitir que me pintassem como a esposa horrível enquanto elas se faziam passar pela boa mãe e irmã. A segunda razão desta atualização é pelo que aconteceu depois do enterro. Quando voltei para casa, encontrei minha sogra e minha cunhada lá com um monte de malas. Quando perguntei o que estavam fazendo, afirmaram que a casa já não era minha, mas delas, porque pertencia a Caleb, e ele era filho e irmão delas antes de ser meu marido. Honestamente, ao ouvir isso, comecei a rir, achando que era uma piada, como se fosse o dia da mentira. Mas quando vi seus rostos sérios, percebi que não estavam brincando e que nem era abril. Isso aconteceu ontem, e como não estava com humor para mais drama, saí de casa e disse a elas que fossem embora antes que eu voltasse. Mas quando retornei, elas ainda estavam lá. De fato, minha cunhada havia feito jantar na minha cozinha, usando minha comida. E, o pior de tudo, colocaram todas as minhas roupas em caixas e me disseram que eu podia pegar minhas coisas e ir morar onde quer que eu tivesse planejado depois de entregar a casa para elas. Inclusive, quiseram parecer gentis ao me oferecerem ficar alguns dias no quarto de hóspedes. Que gentileza da parte delas, tanto que eu nem sabia como agradecer a essas duas aves de rapina, que nem esperaram o corpo esfriar para fazer sua jogada. Mas havia um pequeno problema. Eu não tinha planejado me mudar para lugar nenhum, porque a casa era minha e do meu filho. Veja bem, um mês antes de Caleb falecer, tínhamos imaginado que a mãe e a irmã dele poderiam tentar algo assim, argumentando que, como eram a família dele antes de nos casarmos, a casa deveria pertencer a elas. Por isso, Caleb colocou no testamento que a propriedade ficaria no meu nome e no nome do nosso filho. Então disse que agradecia a oferta delas, mas eu tinha uma melhor para oferecer. Vi como os olhos delas se iluminaram, como se realmente eu pudesse oferecer algo melhor do que elas haviam proposto. Que ingênuas! Mas tudo isso desmoronou quando eu disse que preferia ficar com minha casa e que elas deveriam ser as que teriam que sair. E porque eu sou boa, permiti que ficassem até a polícia chegar, onde conseguiriam um lugar para passar a noite, um lugar bem ventilado, pois as grades da cela deixam uma brisa agradável passar. Minha sogra não gostou do meu tom, e eu soube disso porque ela me disse exatamente isso. Então, comecei a ligar enquanto ela continuava falando. Ela disse que quando a polícia chegasse, eu teria que ir embora e ela ficaria lá, porque nenhum policial tiraria uma pobre velhinha inocente que acabará de perder o filho, e muito menos, uma jovem como minha cunhada que mesmo não estando grávida, podia contar isso para os policiais por estar um pouco acima do peso. Infelizmente para minha sogra, a chamada para o 911 era uma mentira. Eu estava gravando, mas só foi uma mentira na primeira vez, porque depois disso realmente liguei para o 911. Agora com uma gravação muito interessante para os oficiais. Elas não sabiam da gravação e da primeira ligação falsa, então quando os policiais chegaram, começaram a contar suas mentiras. Havia lágrimas nos olhos da minha sogra, provavelmente as que ela não usou no funeral. Os oficiais me olharam como quem diz: "Bom, o que está acontecendo aqui?" Foi aí que comecei a reproduzir o áudio. Depois disso, perguntei a elas se precisavam de ajuda para levar suas coisas ou se preferiam que os oficiais as ajudassem. Elas protestaram, dizendo que não tinham para onde ir, mas os policiais se ofereceram voluntariamente para levá-las a um hotel próximo. Finalmente, depois de alguns protestos, elas foram embora. Não tive notícias delas em uma semana, e isso é o melhor que poderia me acontecer neste momento, pois não quero ter que lidar com essas duas e com a morte do meu marido ao mesmo tempo. Atualização 2. Olá! Quando você tem que lidar com uma sogra e uma cunhada sem um teto para dormir, não pode esperar que o problema desapareça da noite para o dia. Claro, há pessoas que podem fazer exatamente isso e conseguir um lugar para elas dormirem, digamos, de maneira mais permanente. Mas não faria esta atualização se fosse o caso, então isso não é uma opção. Digo isso caso alguém pense em recomendar esse caminho. 2 noites atrás, eu estava prestes a me deitar quando meu filho me chamou do quarto dele. Ele estava com uma expressão de medo, dizendo que viu algo na janela. O quarto dele dá para o quintal, e a princípio, pensei que ele tinha visto alguma sombra. Talvez por causa de algum filme não adequado para sua idade ou por estar agitado pelo estresse da perda do pai. Tentei acalmá-lo, mas ele tinha certeza de que viu algo e não se acalmava. Então, decidi sair ao quintal para dar uma olhada, mesmo que fosse apenas para que ele se sentisse seguro. Ao sair, percebi que ele não estava imaginando coisas.
Havia um som, um gemido constante, que inicialmente pensei ser de algum animal ferido no meu jardim. A luz externa não alcançava aquela parte do quintal, então nada estava claramente visível. Peguei meu celular e liguei a lanterna. No chão, ao lado do buraco que eu tinha cavado naquela tarde para plantar um limoeiro, estava minha sogra deitada, gemendo como se estivesse gravemente ferida. A cena era surreal. Caleb sempre quis um limoeiro no jardim, e decidi plantar um em sua memória. Eu havia cavado o buraco naquela tarde, mas a árvore ainda não havia chegado, estava programada para o dia seguinte. Então, quando vi minha sogra caída a poucos centímetros daquele buraco, em plena propriedade minha e no meio da noite, a primeira coisa que senti foi incredulidade. Minha sogra, com sua grande eloquência característica, começou a gritar comigo, me acusando de ter feito aquilo de propósito. Segundo ela, eu deveria chamar uma ambulância pelo que fiz. Imaginem minha cara de surpresa. Eu, aparentemente, tinha armado uma armadilha para ela, segundo suas palavras. Perguntei como ela pretendia explicar que estava no meu quintal sem convite, às 11 da noite, ao que ela respondeu, sem sequer piscar, que eu mesma a havia convidado em uma loja mais cedo, e que esse era o meu plano para fazê-la cair no buraco. Felizmente, eu tinha provas de que tudo isso era uma farsa. Caleb havia instalado câmeras de segurança em casa, especialmente no quintal. Ele costumava ter uma pequena horta e, convencido de que os esquilos estavam roubando algumas plantas, decidiu colocar câmeras para ver quem era o culpado. Naquela noite, eu tinha nas gravações minha sogra fazendo sua entrada triunfal no meu jardim. Não sei o que ela pensava de mim, se eu era o próprio Arnold Schwarzenegger na selva armando armadilhas para um predador, toda coberta de lama. Embora, vendo por outro lado, talvez eu não seja a pessoa mais objetiva do mundo, é preciso admitir que há alguma semelhança entre a criatura horrível e o antagonista do filme. Se agora eu colocasse as fotos dos dois lado a lado, 63% das pessoas não conseguiriam distingui-los. Não tenho provas, mas também não tenho dúvidas. Enquanto ela continuava me ameaçando com todo tipo de denúncia e processo, eu disse que ia chamar o 911 e que eles iriam avaliar a situação. Ela queria que eu a levasse ao hospital e, pelo menos, devo admitir que sua perna parecia estranha, dobrada em um ângulo que uma perna humana não deveria ter. Disse que não a moveria e preferia que paramédicos profissionais cuidassem dela, pois não queria arriscar piorar a lesão. E claro, sabia que qualquer movimento em falso seria usado contra mim. Então, liguei para o 911 e expliquei a situação com calma. Alguns minutos depois, chegaram uma patrulha e uma ambulância. Um dos oficiais era o mesmo que havia estado em minha casa da última vez, quando tentei despejá-las, então ele conhecia bem minha sogra. Os paramédicos examinaram minha sogra e confirmaram que, de fato, ela tinha uma fratura na perna e precisaria de atendimento no hospital. Quando a ambulância estava pronta para levá-la, um dos oficiais me perguntou se eu iria acompanhá-la ao hospital. Minha sogra me olhou como um cachorrinho, como se, de repente, eu fosse a única pessoa que restava para ela no mundo, esperando que eu a acompanhasse. Respondi que meu trabalho tinha terminado ali, e antes que alguém me julgue, eu não podia simplesmente deixar meu filho sozinho em casa, que estava vendo tudo pela janela, para acompanhar alguém que tentou me incriminar na minha própria casa. Ainda que pudesse, não teria feito isso de qualquer forma. Depois que levaram minha sogra na ambulância, me certifiquei de ligar para minha cunhada. Ela não atendeu no início e quando finalmente atendeu, parecia estar em uma festa com música alta. Quando consegui chamar sua atenção e disse que sua mãe estava a caminho do hospital, ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "E por que você está me ligando?" Deixei claro que, sendo sua mãe, talvez ela quisesse saber. Com um tom de irritação, ela disse que veria o que poderia fazer antes de desligar. Também apresentei uma queixa à polícia por invasão de propriedade e forneci as provas, incluindo a gravação da câmera de segurança que mostrava minha sogra entrando no meu jardim. Eu havia gravado no meu telefone desde o momento em que vi minha sogra no chão, desde que percebi que não era um animal ferido, mas minha própria sogra. Comecei a gravar tudo, caso ela tentasse mudar a história mais tarde. E como esperado, foi exatamente o que ela tentou fazer. Atualização 3. Olá! Depois de um mês sem notícias para vocês, decidi fazer uma grande atualização para contar tudo o que aconteceu aqui. Sei que algumas respostas eram esperadas. Minha sogra está melhor, com um grande gesso e a perna no ângulo correto novamente. Nada que um pouco de cirurgia e alguns milhares de dólares não possam consertar. O mistério é como ela conseguiu pagar essa conta do hospital, mas não é meu dinheiro, então isso não tira meu sono. Infelizmente, não sei se minha cunhada a visitou no hospital ou simplesmente a deixou lá até que terminasse sua festa. Não tive mais contato com ela desde então e, sinceramente, prefiro que continue assim. Essas são perguntas sem resposta, mas não pretendo fazer nenhum esforço para resolvê-las. Quanto ao processo, minha sogra não entrou com nenhum, o que é um alívio.
No entanto, minha queixa ainda está em vigor. Sei que não foram as melhores palavras para usar naquele momento e não espero muito. Talvez apenas uma multa, que será ofuscada pela conta do hospital, mas algo é algo, e embora eu não seja especialista em medicina, endireitar uma perna para que minha sogra possa dançar tango ou sapateado não deve ser nada barato. Felizmente para ela, ela não fazia nada disso. Seu maior exercício era subir escadas rolantes no shopping. Gostaria de aproveitar para agradecer, mas não há comunidade do Reddit, pois já fiz isso em outras oportunidades. Desta vez, refiro-me aos esquilos que, de certo modo, me deram as provas que eu precisava. Estou tão agradecida que quase criei um santuário para eles no jardim, mas isso seria como trair Caleb, que praticamente os considerava seus arqui-inimigos. Por enquanto, fico satisfeita em alimentá-los se vejo algum pelo jardim. E para quem está se perguntando, o limoeiro finalmente foi plantado. Fiz isso em outro lugar do jardim, porque depois de tudo o que aconteceu, temia que o local original estivesse, digamos, afetado e que meu limoeiro acabasse secando. Depois de tudo isso, minha vida é o que se poderia esperar. Tento encarar com humor, e acho que é uma boa terapia para enfrentar este momento tão difícil. Mas, para ser sincera, ainda sinto muita falta do meu marido. Sei que passou pouco tempo e é normal, mas gostaria de não me sentir tão sozinha. Pelo menos tenho a vocês e me distraio lendo os comentários, o que sempre me reconforta um pouco. Atualização 4. Já se passou mais de um ano, talvez mais, desde a última vez que estive no Reddit para contar minha história, mas estou aqui com algo novo para compartilhar. Para começar, sim, continuei alimentando os esquilos. Durante o inverno, eles desapareceram em sua hibernação, então fiquei sem essas pequenas visitas por alguns meses, mas agora estão de volta, e é quase como ter companheiros de jardim. Meu limoeiro, por outro lado, está mais forte do que nunca, já deu seus primeiros limões e acreditem, nada se compara a uma limonada gelada no calor do verão, feita com limões que vem de uma árvore plantada em homenagem a alguém que você amava profundamente. De certa forma, é uma lembrança de Caleb, que sempre está presente e que além disso dá frutos. Mas não estou aqui só para falar do meu jardim, embora, como devem lembrar, foi palco de algumas batalhas no ano passado. A verdadeira razão desta atualização é algo que descobri recentemente e que responde a algumas perguntas pendentes da última vez. Vou direto ao ponto. Descobri que minha cunhada é stripper. Para ser honesta, no início foi uma grande surpresa, mas com o tempo comecei a entender como isso esclarece várias incógnitas. Primeiro, explica o motivo pelo qual ambas pararam de me incomodar. Se minha cunhada está ganhando bem com esse trabalho, e parece que sim, isso explica como minha sogra conseguiu cobrir seus gastos médicos sem precisar pedir ajuda ou me importunar. Agora faz sentido que no dia em que liguei para contar sobre a mãe dela, ela estivesse em uma festa com música tão alta. Suspeito que estava trabalhando e não podia me atender. Que não me interpretem mal, se ela pode fazer bom dinheiro e tem sucesso nessa profissão, que bom para ela. Não tenho preconceitos e, na verdade, o que ela faz não me importa. O importante para mim é que, enquanto esse trabalho lhe permitir ser independente, elas continuem longe da minha vida. Quanto a como me sinto, recebi mensagens de apoio perguntando sobre meu estado emocional, e estou muito melhor. Claro que ainda dói lembrar de Caleb, mas como dizem na terapia, a dor não desaparece, ela muda, se torna algo diferente com o tempo, menos constante. Meu filho e eu sentimos falta todos os dias. Ao ler minha última atualização, percebi que parecia que apenas eu sentia essa perda, mas ele também o sente profundamente. Ambos começamos a fazer terapia, e acho que foi uma das melhores decisões. Aos poucos, sinto que nossa vida está tomando um novo ritmo, e embora as cicatrizes não desapareçam, estamos começando a sentir alguma normalidade. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. A minha cunhada grávida vive conosco sem pagar renda, deita fora toda a comida do frigorífico enquanto estamos fora e chama-me gorda. Então expulsei-a de casa. Nos últimos 2 meses, minha cunhada grávida tem vivido com a nossa família sem pagar aluguel, porque ela precisava de um lugar confortável para descansar durante a gravidez, e o apartamento que ela divide com 3 colegas de quarto não era muito adequado para sua situação. Ela tem 22 anos e se mudou para cá há cerca de 1 ano, logo após se formar, para tentar a carreira de modelo. Até agora, ela teve um certo sucesso nisso e conseguiu alguns trabalhos de modelagem, mas isso foi interrompido há alguns meses, quando ficou grávida de seu atual namorado. Eles estão juntos há apenas 6 meses, mas ela decidiu manter o bebê por motivos pessoais. Ela não pode morar com o namorado, pois ele mora com os pais e depende financeiramente deles.
Então, 2 meses atrás, algumas semanas depois que ela descobriu que estava grávida, meus sogros contataram meu marido e nos perguntaram se estaríamos dispostos a ajudá-la e deixá-la ficar conosco gratuitamente por alguns meses. Na época ficamos mais do que felizes em fazer isso, porque ela costumava ser uma garota muito doce. Mas acho que morar na cidade a mudou de alguma forma, pois quando ela se mudou para a nossa casa, era uma pessoa completamente diferente da que eu conhecia. Conheço-a há quase 7 anos, pois esse é o tempo que meu marido e eu estamos juntos, e nos dávamos muito bem antes de ela se mudar para cá. A cidade natal do meu marido fica em um estado rural, e seus pais também são agricultores, mas ele decidiu frequentar a faculdade aqui, onde moramos agora, e voltava para casa todo fim de semana, pois era apenas algumas horas de carro. Ele e eu nos conhecemos na faculdade e nos casamos após 2 anos de namoro, até temos um filho de 3 anos agora. Eu sempre me dei bem com a família dele, assim como ele se dava bem com a minha. Seus pais são pessoas simples, e minha cunhada também era. Ela era quieta e doce e, na verdade, costumava idolatrar o irmão. Esse foi um dos motivos principais pelo qual decidiu se mudar para a nossa cidade depois de se formar na faculdade, para seguir seus passos e encontrar sucesso aqui, pois não queria trabalhar na fazenda. E como meu marido e eu já tínhamos construído uma vida para nós mesmos, conseguimos convencer os pais dela a deixá-la vir, mesmo que estivessem um pouco céticos, pois ela nunca tinha ficado longe de casa antes. Mas ajudamos a convencê-los de que cuidaríamos dela se precisasse de ajuda e dissemos que tínhamos certeza de que ela conseguiria algo aqui, já que a agricultura não era o forte dela. Quando ela se mudou, esperávamos que mantivesse contato conosco, pois éramos, de fato, a razão pela qual seus pais eventualmente aceitaram sua decisão de se mudar. Nos primeiros meses mantivemos contato, ajudamos-na a encontrar um apartamento e mostramos a cidade para ela. Mas, depois de se estabelecer, ela meio que parou de nos procurar ou de se preocupar em manter contato conosco. E nós nos conformamos com isso, acreditando que talvez ela estivesse ocupada demais para se manter em contato constante. Então, não tínhamos exatamente uma relação próxima nos últimos meses e só falamos ao telefone algumas vezes. Nem sabíamos o que estava acontecendo na vida dela até descobrirmos pelos pais dela. Mesmo assim, ficamos felizes em ajudá-la até que ela apareceu em casa e, por alguma razão, tinha se transformado em uma verdadeira diva. Ela ainda não tinha se tornado uma supermodelo de sucesso, mas já tinha a personalidade de uma, se é que me entende. Ela tinha desenvolvido um certo problema de atitude e começou a agir como se fosse superior a nós, especialmente ao irmão, e tinha muitas reclamações sobre tudo em relação ao nosso estilo de vida, desde a comida que comíamos até os lençóis do quarto de hóspedes onde ela estava hospedada. Isso era novo e chocante para nós, e não fazíamos ideia de onde tudo isso vinha, mas tentamos o nosso melhor para não deixar que nos irritasse, mesmo que fosse um comportamento bastante incômodo. Achamos que talvez fosse apenas uma fase e que talvez ela tivesse aprendido esse tipo de comportamento com as colegas de quarto ou algo assim. No entanto, isso ainda era muito novo para nós. Além disso, me incomodava muito que ela tivesse tantas reclamações sobre o nosso modo de vida, porque embora não sejamos exatamente pobres, também não somos bilionários. Então, levamos uma vida normal, já que tanto meu marido quanto eu somos arquitetos, e não era como se ela estivesse contribuindo para as despesas. Então, eu não entendia por que ela estava tão confortável em reclamar de tudo, em vez de simplesmente aceitar o que tinha. Mas meu marido e eu não dissemos nada a ela ou aos meus sogros, porque já tínhamos nos comprometido a deixá-la morar conosco até que ela encontrasse algo para si. Até agora conseguimos manter nossas opiniões sobre essa nova versão dela para nós mesmos, porque realmente não queríamos drama. Mas alguns dias atrás, eu simplesmente não aguentei mais e tive que pedir que ela fosse embora por causa de algo que aconteceu enquanto estávamos fora em uma viagem de uma noite. Meu primo estava se casando, então eu precisava estar lá com minha família. O local ficava a algumas horas de distância, então íamos passar a noite lá, e ela só precisava passar uma noite sozinha, pois voltaríamos no dia seguinte. Honestamente, meu marido e eu não pensamos que algo poderia dar errado, mas, no dia seguinte, quando voltamos, percebi que a geladeira estava completamente vazia quando tentei pegar algo para comer depois da viagem. Quando saímos, a geladeira estava cheia porque gostamos de manter as coisas estocadas. Mas ao abri-la depois da viagem, estava completamente vazia. Não estou brincando, não havia absolutamente nada. Quase pensei que a geladeira tivesse sido assaltada, mas claro, não foi isso que aconteceu. A única pessoa que estava em casa era minha cunhada, então a confrontei, e ela nem sequer negou. Ela me disse que tinha esvaziado a geladeira na noite anterior, enquanto estávamos fora, porque estava planejando iniciar uma dieta especial para evitar que a barriga aparecesse por mais tempo, já que não queria perder trabalhos de modelagem por causa da gravidez ou ganho de peso. Ela sabia que eu nunca provaria jogar toda a comida fora no lixo,
por isso decidiu fazer isso enquanto eu não estivesse em casa. Do jeito que ela estava falando sobre tudo isso de forma tão casual, ficou muito claro que ela não sentia nenhum remorso pelo que tinha feito e achava que estava tudo bem em esvaziar a geladeira de outra pessoa. Lembrando que os alimentos que ela jogou fora provavelmente tinham um valor considerável em dinheiro, então não foi só comida que foi desperdiçada, foi o nosso dinheiro suado que foi para o lixo, porque ela queria seguir algum tipo de dieta especial e não achou necessário discutir isso com as pessoas com quem estava morando. Quando perguntei sobre a dieta, ela disse que planejava eventualmente se tornar totalmente vegana, mas antes queria fazer uma desintoxicação. Ela achava que assistir a gente comer comida de verdade enquanto ela só tomava suco ia tornar muito difícil para ela manter sua rotina. Então, ela teve que garantir que todos nós seguíssemos a mesma dieta que ela. Fiquei chocada com o nível de direito e estupidez, porque esse regime não era apenas extremamente perigoso para uma mulher grávida, que precisa de todos os nutrientes que puder, mas ela também esqueceu de considerar nosso filho, que não poderia viver só de suco. Mesmo numa situação como essa, enquanto falava sobre tudo de forma tão casual e agia como se isso fosse totalmente normal ao viver com outra família, tentei manter a calma. Eu disse a ela que o que ela fez era simplesmente inaceitável e que teria que repor tudo o que jogou fora. Achei que fosse um pedido razoável e tentei soar o mais educada possível, mesmo estando realmente irritada. Mas ela piorou ainda mais a situação ao olhar para mim, sorrir com arrogância e me dizer que fez a coisa certa para a família, porque eu também poderia perder algum peso. Foi nesse momento que perdi a paciência. Ela já tinha cometido um erro ao jogar toda a nossa comida fora, comprada com nosso dinheiro, e agora estava me envergonhando pelo meu peso. Eu nem me dei ao trabalho de gritar com ela. Fui direto para o quarto dela e comecei a arrumar as coisas dela. Meu marido e nosso filho estavam em outro cômodo, mas vieram para o quarto de hóspedes ao ouvir minha cunhada gritando comigo, tentando me impedir, mas eu continuei pegando as coisas dela e colocando nas malas. Eu disse a ela que ela não era mais bem-vinda para morar conosco, pois claramente não era a pessoa que achei que tivesse convidado para ficar. Ela não era mais a garota doce e quieta que costumávamos conhecer. Tinha se transformado em uma pessoa mimada e egoísta, e eu não tinha mais interesse em ajudá-la. Então, como ela sabia o que era bom para a família e estava tão confiante sobre o que era melhor para ela, eu tinha certeza de que ela seria capaz de encontrar um lugar para si mesma na cidade e que definitivamente não precisava mais da nossa ajuda, assim como nós não precisávamos dela. Ela começou a chorar enquanto eu estava desabafando, mas isso não me afetou em nada, pois os últimos 2 meses tinham sido absolutamente insuportáveis por causa dela. Cada segundo que meu marido e eu passávamos em casa era muito difícil, porque essa nova versão dela era o tipo de pessoa que gostava de fazer os outros se sentirem miseráveis, provavelmente porque ela mesma se sentia assim. Mas eu estava cansada disso agora e queria voltar a ter uma vida normal com meu marido e meu filho. Ela continuou tentando arrastar meu marido para a discussão, mas ele simplesmente não disse nada e voltou para o quarto com nosso filho enquanto eu terminava de arrumar as malas dela. Quando terminei, comecei a me dirigir para a porta da casa para forçá-la a sair. Depois de colocar todas as malas dela na frente da casa, ela começou a chorar ainda mais do que antes e disse que não ia a lugar nenhum, mas ainda assim se recusava a pedir desculpas. Se ela apenas tivesse dito que estava arrependida de tudo, talvez eu tivesse reconsiderado o que estava fazendo. Mas naquele momento eu estava tão brava que a peguei pelo braço e a empurrei para fora de casa e depois tranquei a porta. Ela ficou do lado de fora, chorando por mais uns 20 minutos, mas depois ouvi um carro parar e então ela foi embora. No dia seguinte, descobri que era o namorado dela quem a havia buscado, e agora ela estava morando com ele. Não sei por que isso não foi arranjado desde o começo, mas enfim. O problema agora é que não me sinto mal por nada do que fiz, mas meus sogros acham que eu deveria me sentir mal pela maneira como a expulsei de casa enquanto ela estava grávida. Eles acham que meu comportamento foi uma reação exagerada. Pessoalmente eu não penso assim, porque meu ressentimento e raiva contra ela vinham se acumulando desde que ela se mudou. E o único motivo pelo qual eu não a confrontei sobre seu comportamento foi porque eu temia que algo assim pudesse acontecer. Eu tentei ao máximo manter a calma e não fazer nada que magoasse os sentimentos das pessoas, mas acho que ela me forçou a agir dessa forma, e eu não posso me desculpar por isso. Além disso, se alguém deve um pedido de desculpas a outra pessoa, acho que é a minha cunhada, porque o que ela fez foi simplesmente estúpido e insano. No entanto, meus sogros se recusam a ver dessa forma e continuam insistindo que preciso conversar com ela e pedir desculpas pelo meu comportamento, pois na opinião deles foi completamente desnecessário. Na minha opinião, porém, acho que ela vinha testando meus limites por 2 meses e deveria ter percebido que se continuasse agindo assim, isso iria acontecer em algum momento.
Afinal, ainda somos seres humanos, não algum tipo de forma de vida superior capaz de perdoar tudo e seguir em frente. Meu marido não tem uma opinião forte sobre isso. Ele acha que o que eu fiz foi um ato impulsivo e até concorda que fui um pouco dura ao expulsá-la, e nisso eu concordo. Mas o fato de ela ser expulsa era algo que provavelmente aconteceria em algum momento, se não por mim, talvez por ele. Então ele realmente não acha que eu precise me desculpar por nada, mas também não acha que seus pais estejam sendo totalmente irracionais ao chamar minha atitude de exagerada, já que ele acredita que eu poderia ter sido um pouco mais gentil. Então, será que fui a idiota por ter expulsado minha cunhada grávida de casa depois que ela jogou fora tudo que havia na minha geladeira durante a noite? Atualização 1. Faz 9 dias desde que expulsei minha cunhada de casa, e depois de discutir com meus sogros por alguns dias, decidi parar de responder a eles porque eu realmente não tinha mais nada a dizer. Se eles realmente não conseguem ver nenhum problema no comportamento da filha, não acho que eu possa forçá-los a enxergar. Quanto ao meu marido, ele acha que fui um pouco dura ao lidar com a situação, e eu concordo com isso, mas além disso ele não espera exatamente que eu me desculpe por nada, pois não acha que o que eu fiz foi exagerado. Então, ele e eu estamos bem, não estou preocupada com isso. Não ouvimos falar da minha cunhada desde que ela pediu ao namorado para buscá-la, e suponho que ela ainda esteja morando com ele, então, acho que isso é bom para ela. Meu filho ficou um pouco confuso com o que aconteceu, mas felizmente ele não tem perguntado sobre ela. Foi uma pena que tive que expulsá-la dessa forma, porque, surpreendentemente, ela se dava bem com o nosso filho de qualquer forma. Eu fiz o que tinha que fazer e não vou ficar aqui pensando demais nisso. Além disso, é claro que tivemos que substituir toda a comida que ela jogou fora, e ela não nos enviou nenhum dinheiro para isso. Sem surpresas, mas uma coisa é certa, se meus sogros ou, pior ainda, minha cunhada ousarem aparecer de novo, definitivamente exigirei que esse dinheiro seja devolvido, porque esse tipo de comportamento é inaceitável e eu não vou tolerar isso. As últimas mensagens que meus sogros me enviaram foram há 2 dias, e desde então, porque parei de responder, eles não me incomodaram mais. No entanto, as últimas mensagens também diziam que eu deveria pedir desculpas à minha cunhada e pelo menos tentar resolver as coisas com ela, mesmo que eu não a permita voltar a morar conosco. Obviamente não farei isso. Acho absurdo eles esperarem que eu peça desculpas depois do jeito que ela se comportou aqui. Ela foi egoísta e ingrata e desde que ela foi embora, o ambiente da casa melhorou consideravelmente e eu gosto assim. É triste que essa briga esteja acontecendo, porque até agora eu sempre me dei bem com meus sogros. Mas se eles realmente não veem meu ponto de vista, então dificilmente há algo que eu possa fazer. Meu marido está livre para manter contato com eles, porque eu não espero que ele corte relações com a família por causa disso. Eu não acho que seja tão grave, mas até agora, ele também disse que não sente muita vontade de falar com eles, porque tudo que eles querem falar é sobre meu comportamento com a irmã dele, e ele não quer ficar tendo a mesma conversa repetidamente com eles. Atualização 2. Uma semana se passou desde a última atualização, e ontem meus sogros apareceram em nossa casa à noite. Vou ser honesta, meu marido e eu realmente não estávamos esperando por isso, porque, como mencionei na última atualização, eles pararam de me enviar mensagens depois que comecei a ignorá-los, e desde então não se preocuparam em me enviar mensagens. Então, realmente não pensei que eles iriam aparecer aqui tão cedo só para lidar com essa situação. Naquele momento achei que tivéssemos superado isso. Mas ontem à noite, quando os vi do lado de fora de casa e tive que deixá-los entrar, percebi que eles não iriam deixar isso de lado até chegarem ao tipo de conclusão que queriam. Meu filho ficou obviamente muito feliz ao ver os avós, mas eles nem sequer lhe deram atenção suficiente. Normalmente, quando visitam, a primeira hora da visita é inteiramente dedicada ao nosso filho e a brincar com ele, mas dessa vez deram atenção a ele por apenas alguns minutos e depois nos disseram que queriam falar conosco em particular e que não queriam discutir essas coisas na frente do nosso filho. Então pedi ao meu marido que levasse nosso filho para o quarto, porque eu realmente queria resolver essa situação de uma vez por todas. Eles repetiram as mesmas reclamações de antes, que eu fui um pouco dura e que realmente magoei os sentimentos da minha cunhada, razão pela qual acham que devo pedir desculpas a ela. Também acreditam que minha reação foi um pouco extrema se realmente pensarmos na situação, e acham que, como a pessoa mais velha na situação, eu deveria ter lidado melhor. Então, eu também apresentei meus pontos de vista que já havia apresentado antes, e disse a eles que o incidente específico, após o qual a expulsei, foi a gota d'água para mim. Mesmo antes disso, ela tinha sido insuportável de se conviver. Se eles não acreditam em mim, podem falar com o próprio filho e confirmar, mas o comportamento dela foi realmente horrível durante toda a estadia aqui, e eu não estava disposta a me desculpar porque realmente não acho que exagerei.
pode ser que eu tenha sido um pouco dura, mas honestamente ela mereceu. Já tivemos essas discussões antes ao telefone, então parecia que estávamos falando em círculos. E depois que apresentei meu ponto de vista, meus sogros ficaram em silêncio por alguns minutos e então disseram que mesmo que eu estivesse irritada com o comportamento dela, deveria ter pensado em como isso afetaria a família antes de tomar uma atitude tão extrema quanto expulsá-la. Eles me disseram que conseguiam entender que eu não aprovava o comportamento dela ou que ela havia me dito naquele dia, mas o que eu fiz ainda era bastante extremo, e, independentemente do que ela havia dito e feito, ela ainda era um membro da minha família, e eu deveria ter levado isso em consideração. Achei que isso não era válido, pois você não pode simplesmente perdoar tudo e todos apenas porque são da família. Com minha cunhada, as coisas chegaram a um ponto em que senti que precisava defender a mim mesma, então foi o que fiz. Lembrei meus sogros de que talvez eu tivesse perdoado no momento, se ela tivesse pelo menos se incomodado em se desculpar, mas ela não achou que isso fosse importante. Por isso acabou sendo expulsa. A questão principal é que eu não vou fingir que estou arrependida e pedir desculpas, porque isso seria falso, já que não me sinto arrependida de nada neste momento. Eu disse isso de forma bem final, porque tive que me esforçar muito para manter a calma enquanto eles agiam como se eu fosse a vilã dessa situação o tempo todo, e eu estava cansada de falar sobre a mesma coisa repetidamente. Espero que eles tenham entendido a indireta, e felizmente entenderam. Eles perceberam que eu não estava disposta a discutir mais isso e que eu já tinha decidido que não ia me desculpar. Depois disso ficaram em silêncio novamente por alguns minutos e de repente, se levantaram e saíram sem nem dizer adeus. Fiquei um pouco surpresa com isso, mas não disse nada e os deixei sair. Estava claro que não ficaram felizes com minha decisão ou com a conversa que tivemos, mas eu já tinha decidido e deixado tudo bem claro para eles. Depois que saíram, contei ao meu marido sobre a maneira como eles foram embora e sobre a conversa que tivemos. E agora nós dois achamos que já dissemos tudo o que tínhamos para dizer. Não há mais nada que queiramos acrescentar. Se eles conseguirem aceitar o fato de que eu não estou arrependida, ótimo para eles. E se não, então isso não é mais nosso problema. Atualização 3. 2 dias depois da visita dos meus sogros, não tivemos mais contato com eles e achávamos que tudo finalmente tinha se acalmado, mas mais uma vez, fomos surpreendidos. Eu realmente não entendo qual é o problema deles, mas estão levando as coisas longe demais, pois agora entraram em contato com meus pais para falar com eles só para me convencer a pedir desculpas. Algumas horas atrás, minha mãe me ligou e disse que meus sogros tinham aparecido na casa deles para discutir o que estava acontecendo com a família. Aparentemente, disseram aos meus pais que eu estava sendo muito egoísta e narcisista e que minha decisão de não pedir desculpas à minha cunhada estava prestes a destruir a família, mas que eu não parecia me importar com isso. Eles procuraram meus pais para que pudessem tentar me fazer entender, porque disseram que o jeito como me comportei com eles quando vieram me visitar foi muito rude, e acham que estou me tornando arrogante e mais difícil de lidar a cada dia, então algo precisa ser feito a respeito do meu comportamento. Fiquei furiosa quando minha mãe estava me contando tudo isso ao telefone, mas, infelizmente, ela me ligou depois que eles já tinham ido embora, então não pude exatamente ir até lá para confrontá-los. Felizmente, meus pais realmente não se envolveram muito com eles e apenas disseram que não achavam que era o lugar deles interferir nesse ponto, porque eu sou uma mulher adulta e sei o que é melhor para mim. Meus sogros não pareceram felizes com essa resposta, mas foram embora sem dizer muito, apenas que apreciariam se meus pais falassem comigo sobre isso e me fizessem perceber que a família era mais importante que o meu ego. Acho isso realmente irônico vindo deles porque, neste ponto, nem acho que seja mais sobre um pedido de desculpas. Acho que é sobre conseguir o que querem e me forçar a viver de acordo com as regras deles, e eles só estão chateados por eu não estar sendo uma marionete total para eles. Pois bem, eles podem continuar infelizes, porque meu marido e eu acabamos de decidir que vamos cortar todos os laços com eles. Isso já foi mais do que o suficiente, e acho que fui respeitosa o bastante quando nos visitaram pela última vez, mas, como escolheram mentir sobre isso e alegar que fui desrespeitosa, acho que vou cumprir essa expectativa deles a partir de agora. Até agora realmente estava tentando lidar com tudo pacificamente e não criar mais drama do que o necessário, mas estou exausta agora. Não consigo mais me forçar a me importar constantemente com os sentimentos deles, especialmente quando estão sendo tão insensíveis em relação aos meus sentimentos e até mesmo desrespeitosos com minha família. Meu marido e eu estamos fartos e realmente não acho que vamos vê-los ou falar com eles tão cedo, nem mesmo se pedirem desculpas. Precisamos de espaço e tempo longe deles, então vamos garantir que não tenhamos nada a ver com eles daqui para frente. Atualização 4. Olá, pessoal! Já se passaram algumas semanas desde a nossa última atualização, e desde então bloqueamos meus sogros.
Alguns dias após a última atualização, meus sogros entraram em contato novamente e me enviaram uma mensagem dizendo que minha cunhada e o namorado dela decidiram conseguir um lugar para eles, então ela não precisaria voltar aqui. Mas aparentemente ela havia deixado algumas coisas no quarto de hóspedes que eu não percebi enquanto arrumava as malas dela, então mandaria o namorado para pegar. Respondi que tudo bem, e então eles me enviaram outra mensagem dizendo que estavam muito decepcionados comigo. Também mencionaram que visitaram meus pais, mas minha família não parecia estar investida em garantir que a família permanecesse unida. E essa visita foi uma experiência terrível para eles, porque finalmente viram um lado meu que nunca tinham imaginado, já que me tornei bastante egoísta e egoística. Depois dessa mensagem, nem me dei ao trabalho de responder, apenas os bloqueei. Já tinha ouvido essas coisas antes também, já que era exatamente o que tinham dito aos meus pais. Eles poderiam simplesmente ter me dito que o namorado da minha cunhada viria buscar algumas coisas dela e ponto final, mas acho que não conseguiram evitar tentar me fazer sentir culpada. Depois de bloqueá-los, não tentaram mais entrar em contato comigo, e nem podem mais contatar meu marido, já que ele também os bloqueou. Não pedi para ele fazer isso, ele fez por conta própria, mas tenho certeza de que vão encontrar uma maneira de culpar isso em mim. 3 dias atrás, o namorado da minha cunhada finalmente apareceu para buscar as coisas dela, mas o surpreendente foi que ela também veio com ele. No entanto, tudo o que fez foi ficar do lado de fora da casa e se recusou a entrar. Quando o namorado dela saiu do quarto de hóspedes com todas as coisas dela em uma caixa, ela fez um grande show de verificar repetidamente se tudo estava lá, como se fossemos ladrões. Então finalmente ela foi embora e fechamos a porta atrás dela. Espero que agora todos finalmente me deixem em paz e saiam das minhas costas. De qualquer forma não importa muito, porque sei que tenho meu marido ao meu lado e as opiniões deles realmente não significam nada para mim. Estou feliz sem qualquer contato com eles. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.